Muito boa noite aí para todo mundo. Eu esperei aí esses minutinhos, né? Que a gente teve aí probleminha para iniciar, né? Porque vocês estavam tentando entrar nessa videochamada e não estavam conseguindo, mas pelo que eu estou vendo aqui no chat, acho que todo mundo conseguiu já entrar nessa sala de aula. Então, hoje a gente tem, na verdade, eu vou corrigir uma das atividades, né? Que eu passei, mostrar um pouquinho como é a resolução dela, né? Na criação do modelo Arena. E, após isso, eu vou dar os últimos encaminhamentos para a gente fechar essa primeira nota da gente de V1. Né? Eu acho que vocês devem já saber, né? A gente não vai fazer uma prova tradicional online, né? Feito a maioria das outras disciplinas vai fazer, e sim a nossa avaliação vai constar justamente desses trabalhos que eu estou passando, né? Então, após a correção daqui, eu vou dar os detalhes para vocês. Só lembrando que hoje a gente tinha a entrega de uma das atividades, né? O exercício 3, eu só vou passar mais um exercício, que vai ser o exercício 4, com data de entrega lá para 6 de maio. Né? Então, vão ser aí 2 semanas para entregar ele. Mas vamos lá. Antes, vamos corrigir justamente esse exercício 3, aí, né, que a gente tinha o prazo de entrega dele para hoje. Então, se tu for olhar lá o enunciado, né, o que ele pedia para a gente fazer, né, ele, na verdade, ele falava lá do ambiente de descarga de caminhões, etc. Então, não tem como eu dividir duas telas ao mesmo tempo aqui, então eu vou ler o enunciado aqui e a gente vai montando ele aí no Arena. Quem tiver alguma dúvida, aquele velho esquema, ou manda aí uma mensagem no chat, ou manda através de áudio, né? Então, fiquem à vontade aí, a participação de vocês é fundamental. Mas vamos lá. Lá no enunciado da questão, né, eu falava lá, né, que caminhões chegam para descarregar mercadorias em uma fábrica em intervalos de 4,2 minutos. E ele, entre parênteses, ele falava que era uma distribuição exponencial. Então, como todo início, né, de processo, né, a gente sabe que o nosso modelo no Arena, né, sempre vai iniciar ele com esse bloquinho do Create. Né? Esse bloco do Create, nesse caso, né, ele vai estar representando justamente a chegada dos meus caminhões. Né? Então, eu posso já mudar o nome do bloco, né, para chegada de caminhões. Vou digitar aí sem tio, sem acento, né, nesse modelo, para evitar que dê algum problema aí na nossa apresentação. Então, vou seguir nesse modelo. Lá no enunciado ele falava, né, que esses caminhões eles chegavam a um intervalo de 4,2 minutos na distribuição exponencial, né, no caso. Então, aula passada eu até meio que tinha dado a dica para vocês, né, que aqui nesse quadrado abaixo do nome, né, que ele está aqui, ó, time between arrivals, né, ou seja, o tempo entre as chegadas, ele tem um tipo, né, comportamento que ela vai ter, né, se ela é uma constante, se ela é randômica ou exponencial, que seria o caso dela aqui. Então, a gente vê no enunciado que a gente chega a cada 4,2 minutos. Isso daí é importante eu destacar que a gente aqui
no Brasil, né, é comum a gente estar separando a casa decimal, né, do número fracionário, com vírgula, né? Só que aqui no software do Arena, né, ele segue lá o modelo estadunidense, né, que ele separa a casa decimal com um ponto. Então, só ter esse cuidado aí, né, que no caso, a gente sabe que são 4,2 minutos, né, então, equivale aí, né, a 42 dividido por 10, mas no lugar da gente digitar 4,2, a gente digita 4,2. Isso aí é só uma particularidade do Arena, né? E lembrar da gente mexer aqui na casa das unidades, né? Ele disse que são 4,2 minutos, então selecionaremos minutos. A gente pode também aqui, ó, o tipo da entidade, né? A gente pode, para facilitar, né? Para ficar bonitinho lá no relatório, a gente pode estar chamando a entidade aí de caminhão. Então, são essas as mudanças aí que a gente pode estar fazendo, né? Mas a grande importância aqui desse primeiro bloco, né, que a gente vai criar, é justamente a gente preencher esse valor de chegada de intervalo de caminhões, né? Então, basicamente, um exponencial aí de 4,2 minutos. Essa aí é a grande informação. O restante aqui, na primeira parte, né, foi basicamente eu dar um nome para o bloco, que é o nome que vai aparecer aqui no meu modelo, e eu botei um nomezinho para a entidade, para não ficar entidade 1, então coloquei aí caminhões, né? Então, quando você dá OK, né, eu vou dar até um zoom aqui para vocês verem, ó. Então, vocês já percebem que... Opa, diga aí. Tira uma dúvida, boa noite. Boa noite. Abre de novo aí o Create do Chegada de Caminhões. Pronto. Por favor. Massa. Que foi uma das... Eu tive algumas dúvidas na elaboração de fazer, né? E aí uma delas, por sinal, foi justamente o Create. Porque tu diz lá que são 120 caminhões, né? Que chegam e tal. Aí, aonde tem por exemplo, no campo aí que chama-se Max Arrivals, né? Que é a quantidade de chegadas, eu coloquei 120. Pronto. Que na verdade isso é uma das perguntas que ele faz, né, lá, né? Exato. Aí eu fiquei com muita dúvida, muita dúvida nisso, que eu fiz, ele diz que chega a 120 caminhões, né? Que ele faz, com quantos dias você atende 120 caminhões? Aí eu fiz, eu fiquei nessa dúvida, eu fiquei, caramba, e agora? Como é que eu vou colocar o Create? Aí eu peguei e coloquei nessa quantidade máxima, né? Essa máxima Arrivals, né? Que é o máximo de chegadas aí, 120. Mas interfere em alguma coisa disso? Não interfere? Não, né? O caminho é justamente esse aí, de você ter a limitação. Como eu ainda não cheguei lá no fim, né, das perguntas, por enquanto eu vou deixar assim. Não, tranquilo. Eu só estou perguntando porque minha dúvida, eu tive três dificuldades, né? E uma delas foi exatamente no Create. Já no primeiro bloco. Não, mas aí é que tá. Engraçado, porque eu tive dificuldade no primeiro bloco, mas os outros blocos não. De process não, porque é muito... Tá descrito no exercício. Tá lá, é bem lógico, entendeu? Assim, cara, você tem um tempo mínimo, um tempo médio e um tempo final. A partir do momento que você tem a informação que em uma determinada parte do projeto você tem um tempo mínimo, um tempo médio e um tempo máximo, é um processo, é bem lógico, entendeu? Assim, eu não tive, pelo menos, a dificuldade no process, tá ligado? Mas, por exemplo, no Create eu tive justamente por causa disso. Você tem uma limitação de caminhão, é uma quantidade de tempo, tem uma outra coisa aí mais na frente,
que você vai responder, que aí até vai também matar a minha curiosidade, que é justamente o lance dos 5 minutos, que ele vai ter que transportar de um canto para o outro. Então, assim, Sim, por isso sim. que eu tive dúvida no Create, entendeu? Porque quando você dá aquela lida, aí você faz, cara, mas ele tá dizendo que tem 5 minutos aqui, e agora, tá ligado? Foi por isso que eu tive a dúvida, mas valeu aí. Que pelo menos Não, eu fiz da maneira tranquilo. certa. Pelo menos a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Valeu. Não vai alterar, pode ficar tranquilo aí, Beleza. porque, na verdade, esse trabalho que a gente tem, né, com a Arena, né, é Uhum. até interessante você estar falando justamente essa facilidade de montar, que é justamente o que a gente viu nas aulas anteriores, né, a dificuldade não é tu criar um modelo aqui no Arena, a dificuldade é tu levantar esses dados, né? Exatamente. Foi Exatamente. justamente todos aqueles debates e estudos que a gente estava fazendo anteriormente. Porque Uhum. a partir de agora, eu só vou pegar justamente o que vocês já sabem e mostrar como faz aqui. Entendi. Porque Beleza. o mais difícil, eu acho que já passou, né? Porque aqui é só tu aprender o caminho de como representar aquele dado Uhum. que tu viu Sim. no Arena. Uhum. E a manha é essa que tu falou, né? Eu só quero limitar em Uhum. 120 caminhões, então eu vou trabalhar nesse campo. Uhum. Por algum motivo, sempre chegam 2 caminhões juntos, então eu já teria que trabalhar com esse campo aqui. Ó. Nesse campo ele está Sim. dizendo, ó, Uhum. entidades por chegada. O Chegada. padrão, a Uhum. lógica é chegar um caminhão por vez, né? Mas vai Uhum. que... Uhum. não viaja caminhão sozinho, sempre viaja em duplas. Então, quando chega, Sim. chega 2 caminhões de uma vez. Então, eu já Uhum. teria Uhum. que... Massa. Beleza? Beleza. Valeu, vice. Dúvida tirada aí. Ok. É bom deixar claro aí, né? Porque, assim, apesar de ser um bloco inicial, né, que a gente sabe que é o óbvio, onde vai iniciar o modelo da gente, mas sempre tem informações aí, né, e repara que dependendo do enunciado, né, dependendo do dado que tu tem para montagem do teu modelo, o preenchimento desses dados aqui varia, né, então Exato. acaba sendo um fator já interessante para você E, ficar prestando e, atenção. e ele pode até determinar, né, como é que vai ser a simulação. Tem uma coisa que tu falou mesmo, eu alterei, por exemplo, eu sem querer acabei botando vírgula no lugar do ponto, pô, e deu Uhum, merda, tá ligado? Na hora da executar, ele travou, eu disse, pronto, fodeu. uhum. Aí eu Eu peguei, já, eu já alerto, né? Porque assim, é coisa da experiência, né? aham, sim, É por isso que toda semana eu sempre passo uma atividade para a gente ir tendo contato com a arena, porque não é uma coisa, um feeling que tu vai desenvolver do dia para a noite, mas sim com a uhum, prática. sim, Então, é isso. uhum, é, Professor, quantas pessoas conseguiram entregar esse exercício? Porque a gente se comunicou muito entre a gente e só dava erro. Realmente a gente não conseguiu, não. Boa. Acho que não sei quantas Entregaram, entregaram 3 pessoas que eu estou vendo aqui. 3 pessoas a gente entregaram. tentou entre a gente. Eu mesmo não. Tá todo Uhum. mundo ligado nessa aula do senhor para entender. Porque eu mesmo Boa. não entendi, não. A gente tentou, aí viu com um, viu com outro, viu com um, dá erro, eu disse, ó, eu desisto, porque tá dando muito erro. Então, não entendendo, não. É por isso que eu já tinha planejado essa aula de correção desse exemplo, justamente para tirar essas dúvidas, né? Que eu sei que iriam surgir. Né? Então, fiquem tranquilos que essa é a aula da gente sanar essas dúvidas aí. Beleza? Beleza. Então vamos lá, para não perder tempo. Né? Eu só fiz aqui o primeiro bloquinho. Esse foi o bloco de início. Deixa eu voltar lá para o enunciado para continuar. Né? Então ele fala da chegada dos caminhões. Ponto. Ao chegarem na fábrica, ficam aguardando no pátio, esperando sua vez para descarregar. Ou seja, ele está falando aí, né? Se a área de descarga lá tiver ocupada, né? Eles vão ficar lá no estacionamento, né? Lá no pátio, esperando a vez dele. Só está dizendo aí que existe fila, né?
pode existir fila. E ele fala lá, né? Quando chega a vez deste caminhão, ele gasta 5 minutos para se deslocar do pátio para a única doca de descarramento que esta fábrica possui. Então, vamos lá. Ele já começa a colocar os detalhes aí, né, do nosso processo. Porque o que é que vai acontecer, né? Esse cara, ele vai ficar esperando, né, a vez dele, né, de ser chamado para descarregar. Então, nisso eu já sei que eu vou ter que criar um process de descarga, né? Isso aí já é óbvio que eu vou colocar um processo de descarga, né? Mas aí a gente já vai ter que ir aplicando os conceitos que a gente viu na aula passada, né? Que é justamente a gente criar as estações de trabalho, né? Então, antes de a gente trabalhar com o process em si, né? A gente sabe que vai ter que colocar aqui uma estação de trabalho. E, obviamente, depois do meu process, eu vou ter o meu leave, né, minha saída. Para que o Arena está criando aí esses tracinhos aí todos errados, né? Mas já a gente coloca essas ligações corretas. Primeiro, vamos relembrar isso aí, né? Eu não vou simplesmente jogar meu bloco process, né? A gente está falando, é um exercício de criação de estações de trabalho. Então, antes do meu process, eu tenho um bloco de estação, e depois do meu process, eu tenho o meu bloco de saída desse trabalho, né? Eu acho que até aí já deve estar ficando claro para a gente, né, o que é que a gente deve sempre estar fazendo nesses nossos processos de criação de estações de trabalho, né? Então, sempre é interessante a gente estar vendo isso. A princípio, né, vamos começar aí com o bloco de estação, né? Então, eu vou colocar aqui que é a estação de descarga, né? Lá da carga. Vou mudar o nome aqui também da estação, né? Que vai facilitar para a gente lá na frente, né? Colocar station, ponto de descarga. E por enquanto temos isso, né? A gente vai só dar um ok. Claro que esse bloco inicial aqui do station é mais para a gente ter esse início de processo. Massa. E aqui a gente teria nosso bloco de tarefa, né? Como é que a gente iria fazer? Repara que, na verdade, a gente vai ter um trabalho duplo aí, né? Porque repara que eu ainda não representei aqui aquele delay que ele fala, né? Ele fala que meu processo, né? Meu caminhão, aliás, né? Quando ele sai lá do pátio e ele vai chegar para descarga, ele vai gastar 5 minutos. As informações de descarga do processo, né? Então, descarregamento, botação aqui. Esse processo de descarregamento de caminhão, se tu for olhar lá no enunciado, ele deixa bem explícito para a gente, né? Ó, o tempo de descarga é uma distribuição triangular com no mínimo 3 minutos, moda de 4,1 e máxima de 7,5. Então, aqui não é difícil, né? O processo de descarga segue aquele padrão que a gente seleciona sempre, né? Size, Delay, Release, né?
Sais ele reserva lá, né? Você só vai conseguir usar esse recurso quando ele estiver disponível. Enquanto ele estiver disponível, ele vai gastar o tempo dele lá, que é esse tempo que eu acabei de falar, e depois ele vai liberar, né, esse recurso para que outro caminhão descarregue. Esse trabalho que ele coloca aí, né, ele diz lá no enunciado, né, é uma triangular, mudar aqui o tempo para minutos, e ele fala lá, né, o mínimo são 3 minutos, a moda ficou em 4,1 minutos, e, deixa eu ver qual é o outro valor, e a máxima 7,5, né? Então, a máxima aí, 7,5 minutos. Repara que eu já coloquei aqui todas as informações dele, né? A informação que eu tenho que colocar aqui, né, é o que ele fala, né, é justamente o meu recurso, né? Lá ele coloca lá o nome, né, a doca de descarregamento, né? Mas eu vou colocar aqui vou deixar esse R underline na frente, só para eu lembrar que é o recurso de descarga desse meu processo. Então, show de bola. Tá, professor. Beleza. O senhor já falou da parte aqui da descarga do caminhão. Se aquele atraso que ele fala no enunciado, né? Antes do cara chegar aqui, na minha descarga, né? Para ele sair lá do estacionamento dele para chegar aqui, ele gasta 5 minutos, né? Então, como é que eu vou representar isso? Ora, eu posso representar isso justamente colocando um process, outro process. E pode, professor, uma estação de trabalho com 2 passos de trabalho? Pode. Lógico que pode. Porque nesse caso é uma tarefa aí composta, né? Minha ação de descarregar o caminhão, primeiramente, eu tenho que deslocar o caminhão, né, até a área de descarga dele, e ele começar a fazer a descarga dentro daquele tempo, né? Repara que aqui, né, a gente está sempre muito acostumado a só usar esse aqui, né, Size Delayed Release. Size Delayed Release é aquele modelo que a gente sempre viu, né? Eu vou usar um recurso, esse recurso precisa que eu vá lá, né, aloque ele quando ele estiver disponível, né? Seria o size, o delay é justamente o tempo que eu vou gastar fazendo a atividade que eu quero, e o release é eu liberar, né, esse recurso para que ele fique disponível para outra pessoa. Nesse caso aqui, esse processo que eu estou colocando, né, esse passo que eu estou colocando, é deslocar o caminhão lá do estacionamento para onde eu quero descarregar ele. Então, só vai ser um delay. Porque, tipo, ele não está ocupando ninguém, ele só está, entre aspas, né, perdendo tempo. Então, eu posso dizer que a ação dele é apenas um atraso. Um atraso, que aí aqui embaixo é que eu coloco, né? Ele diz que é de sempre 5 minutos, né? Então, é um constante. Constante de, bota aqui para minutos, 5 minutos. Ô, professor, Oi. eu fiz todo o processo para colocar isso aí também. Coloquei o processo, a estação e o livre. Tem algum problema? Não, se tu tiver... Obviamente eu tô fazendo aqui pelo process, né, colocando 2 blocos de process, porque aí fica bem evidente como foi, né, o caminho da gente, né? Tá bom. Ele vai descarregar, mas primeiro ele perde um tempinho ali, né, indo descarregar para, de fato, começar a descarga. Aí eu só pergunto para tu como foi que tu fez essa tarefa aqui, ó, o deslocamento. Então, tá igual do senhor agora, constante e 5 minutos. Beleza. Mas aí eu botei o livre também e a estação. Tudo de espera, para ligar. Sim. Eu entendi. Tu fez igual o senhor fez igual o seu do passado, o anterior, que você fez a aula passada. Fiz aquele mesmo processinho, cada um para um processo.
Não, tranquilo. Um de descarregamento. Okay. Tranquilo. Porque aqui eu estou, no caso, simplificando, né? Eu estou entendendo o que tu fez, né? Tu fez uma estação de trabalho para deslocar o caminhão, uma estação de trabalho para descarregar. Isso. Show de bola. Também vai ficar bem visível isso aí. Eu, nesse caso, eu estou aglutinando, né, esses dois blocos process, né, porque não está errado isso que você fez, de maneira nenhuma, não está errado. Mas, na minha concepção, esse bloco, essa minha estação de descarga, ela já envolve isso. Né? Para eu descarregar o caminhão, eu tenho que trazer o caminhão para cá. Então, é o primeiro passo. O segundo passo é tirar o que o caminhão tem em cima, né? Então, descarregar. Então, por isso que eu coloquei desse jeito. Ô, professor. Então, isso, eu ia dizer que tinha alguém querendo falar. Pode falar. Sou eu de novo. Seguinte, minha segunda dúvida era exatamente aí. Porque eu fiz totalmente diferente. O que foi que eu fiz foi o seguinte. Como eu sabia que ele tinha que levar 5 minutos, aí eu fiquei encafifado como é que isso seria. Eu fiz, rapaz... eu fiz o seguinte. Repara que a gente já tem duas soluções aqui, né? Eu fiz o seguinte, cara. Eu fiz o seguinte. Eu criei, né, óbvio, o Create, certo? Depois do Create, eu criei um Live com atraso de 5 minutos, criei uma rota para a estação de descarga, fiz o processo de descarga e depois gerei o outro Live e continuei o raciocínio. Tô entendendo. Tu entendeu? Aí o Live que eu criei depois da chegada de caminhão, eu coloquei como movimentação. Eu chamo ele de movimentação, que é justamente a saída dele do estacionamento para ir fazer a descarga. Porque eu fiquei na minha cabeça, eu disse, caramba, como é que eu vou fazer para computar esses 5 minutos? Aí, nas aulas, eu vendo os vídeos anteriores, porque eu tive que olhar os vídeos para poder relembrar, Live é deixar, é partir. Então, assim, se eu estou deixando do estacionamento para ir para o descarregamento. Eu usei essa lógica, tá ligado? Aí eu peguei, eu lembrei que acho que é no exercício anterior, acho que tinha um delay, eu acho, que você tinha que colocar no Live. Aí eu fiz eu acho que isso resolve o problema. Aí eu fiquei até preocupado, porque eu não sabia se ia dar certo, tá ligado? Aí eu peguei, quando eu montei toda a lógica, porque eu fiz, eu vou botar um Live, vou criar um process. Não, e engraçado que eu fiquei assim, vou botar um Live antes do process, e outra, a minha lógica vai ser create Live station, e aí vai, tipo, é meio bizarro, né? Mas quando eu coloquei o Live, aí eu botei o Live, botei o station, aí criei a rota, e rolou. Essa era a minha segunda dúvida, entendeu? Porque eu não fiz desse jeito. Mas esse exercício que eu passei foi até proposital eu passar ele com essas características, que é justamente para mostrar que não existe uma fórmula de tu criar os modelos no Arena, né? Vai depender muito do enunciado, né? Do trabalho que tu tem, né? Tu tem uma gama de blocos lá para serem utilizados, e essa gama de blocos você tem que montar com base na lógica que você está construindo, né? É por isso que essa disciplina que eu falei antes, né, ela faz muita ponte com o que vocês viram nas duas disciplinas de ciência da computação. Né? Aquela lógica de programação que vocês desenvolveram, ela indiretamente está sendo aplicada aqui. Sim. Eu não vou mentir, não. Eu me apeguei às funções das caixas. O que cada uma faz. O que é create, o que é dispose, o que é live, o que é station, o que é process. Eu saí pegando, isso aqui, eu sei que create é para iniciar, live é deixar ou partir, que eu posso usar como um delay. Aí na hora me veio o delay na cabeça, tá ligado? A sacada foi essa. Vou usar o live como o delay, que é o delay que é justamente da movimentação. Então, eu me peguei a isso, a função das caixas, e saí tentando botar as informações dentro de cada função de caixa, tá ligado?
Aí por isso que quando tu falou aí, que eu vi, rapaz, minha lógica não tá desse jeito aí, não. Eu coloquei um live. Não, mas de boa, tranquilo, tranquilo a gente ter essa noção aí, né? Porque, repara, já tem aí 3 caminhos diferentes Pois é. de fazer. Porque o interessante é você estar representando programação, por mais exata que né? Mas nas soluções dos dias dos problemas da gente, a gente vê que tem vários caminhos, né? Sim, sim. Então, o estilo é resolver uma conta de matemática, né? Então, tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Né? Então, é basicamente o que a gente está fazendo aqui com esse exercício hoje, né? A gente está tendo justamente esses diferentes maneiras de pensar, mas a gente vai ver que vai produzir a mesma coisa. Beleza, beleza. Valeu, professor. Então, eu já fiz aqui, né, o deslocar o caminhão, então, são um atraso de 5 minutos, beleza? E descarregar o caminhão, eu coloquei aqui, né, o recurso, botei os dados aqui, minutos, triangular, tudo certinho. Então, ok. Falta só colocar o leave aqui, né, que é o... aí eu vou ver o restante do enunciado aqui, que é para ver para onde que eu vou sair. Ele fala aqui, ó. Após o descarregamento, é feita uma conferência do que foi descarregado. Essa conferência que ele coloca, ó, sempre leva 15 minutos. Então, pelo menos nesse exemplo, né? Albert estava relembrando o exemplo anterior, né? Mas nesse exemplo aqui de hoje da gente, não vai ter esse atraso de uma estação de trabalho para outra, né? Porque basicamente aqui esse live vai lá, né? Eu só estou saindo. Não, deixa livre mesmo. Livre descarga para conferência. Produtos, né? O livre descarga para conferência. Aqui embaixo, obviamente, que eu vou criar os meus dados de conferência, né? Então, tem o básico lá, né? Vai ter um livre também. Vai ter a estação, né? Esse meu trabalho. A Arena fica ligando esses pontos. Eu gosto de fazer essa ligação no fim. Aí a pessoa não se confunde. Então, vamos lá. Então, a gente tem agora, aqui embaixo, né, a minha estação conferência. Vou mudar já o nome aqui embaixo, né, station.conferência. Esse processo meu, né, que seria a minha conferência em si, né, do recurso. Eu poderia simplesmente dizer que é um delay, né? Então, tem um delay aqui, o cara observa e tal. Eu vou fazer um jeitinho padrão. Vou dizer que existe um cara, um recurso, e o cara é conferente, conferente. Só para ficar bonitinho. E como ele diz lá, é uma constante de 15 minutos, né? Então, uma constante de 15 minutos. Beleza? Dá um OK. A gente já tem aqui. Deixa eu só dar uma olhada se eu estou esquecendo alguma coisa no enunciado. Deixa eu ver aqui. Caminhões chegam para descarregar mercadorias em uma fábrica. Um mínimo de 3 minutos, moda de 4,1, máximo 7. Após o descarregamento é feita uma conferência do que foi descarregado, que leva sempre 15 minutos. Massa. E aí ele já parte para as perguntas. Né? Então, vamos lá. Antes de
A gente teria aqui um live, né? Seria um live conferência para saída, basicamente. Para ter um acento. Live conferência para saída. E aí a gente já ia encerrar nosso modelo, né? Ia ter lá um dispose. Eu acho que alguém ia falando aí. Pode falar. Professor, esse conferência, depois da estação de conferência, foi como que o senhor fez? Só rapidinho. Esse conferência, que é Esse depois conferência. de... Sim, esse daí. Pronto. Esse conferência... Conferência... Eu coloquei aqui a ação, aquela padrão que a gente conhece, né? Size Delay Release, porque na minha cabeça vai ter um cara que fica conferindo, né? Então, tipo, se eu faço desse jeito aqui, eu consigo pegar uma informação mais específica, do tipo, ver qual é a taxa de trabalho desse cara, né? Se esse cara está sempre ocupado ou não, se ele está tendo alguma dificuldade ou não, entendeu? Porque se eu só tivesse colocado, eu coloquei aqui o deslocar caminhão, né? Só tivesse selecionado aqui um delay, né? Um atraso de 15 minutos, a gente não ia ter muitas informações sobre esse cara. Quando eu coloco desse jeito tradicional, né, size de release, né, então eu adicionei aqui, ó, um recurso lá, né, com o nome de conferente, que está aqui, né, coloquei aqui, ó, R conferente. Então lá no meu relatório eu vou conseguir ter umas informações sobre esse cara, para saber como é que é a taxa de trabalho dele. E aqui embaixo, como ele disse que a conferência sempre gasta 15 minutos, então eu coloquei uma constante de 15 minutos. Tranquilo? Beleza, entendi agora. Beleza, obrigada. Nada. Então, ok. Então, eu tenho uma live aqui para saída. Minha saída é justamente meu bloco dispose, né? Eu coloco aí a saída dos caminhões. Dá o tiro aí para mim. E só lembrar, né? Antes do bloco lá do dispose, né? Obviamente ele não vai ter um leave depois dele, né? Mas tu pode criar aí uma estação saída de caminhões. Aqui eu vou colocar o nome Station Saída. Só para ficar bonito. Beleza. Deixa eu diminuir o zoom aqui um pouquinho. Agora o modelinho ficou maior, né? Então, vamos lá. Vamos ligar todo mundo. Deixa eu até colocar esses dois aqui para cá para baixo. Acho que fica mais arrumadinho. Pronto. Vamos lá. Eu tenho que conectar esses blocos todos aí, né? Então, lembra aqui dessa ferramenta, né, que é o conector? Então, eu vou ter essa ligação, né? Eu vou ter esta ligação, né? Do meu processo aqui do create, né? Do meu primeiro station, do meu station para o meu process, do meu process do meu process o live, e aí eu ligar, né? O live, a estação conferência. Aí é mais fácil eu vir aqui, ó. Eu ia, né, e dizer que eu tenho uma rota, né? E aqui eu escolho a estação, e aqui eu tenho o nome. Né? No caso, quando ele sai depois de descarregar, ele vai para estação conferência. Aqui eu teria até a oportunidade, né? Se eu fosse gastar tempo, né, nesse deslocamento, eu ia setar esse tempo aqui, ó. Com tempo, com minuto, essas coisas. Então, eu iria ter esse deslocamento, né? Eu poderia estar colocando ele aí. Nesse caso, não gasta nada, né? Só basicamente uma conexão que eu vou fazer, né? Para a minha estação conferência. Ok. Aqui, essa minha estação de
trabalho, eu conecto ela normalmente, né? Com minha ferramenta de conexão aí, de boa. Para eu ligar esse meu livro a essa minha estação, o mesmo processo, né? Eu vou aqui, seleciono rota e seleciono a minha estação de saída. Ok. E aqui no fim, mais uma vez, eu só conecto esses dois e pronto. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Faça, minha querida. Veja só, depois de conferência é um livre, de conferência para saída. O de baixo Isso. é outro livre, estação saída de caminhões, é Não, outro livre. esse é um station. Ó, Ah, é um estação. station. Isso. É um station. Peraí, Porque entendi. Esse livre, volte aí, professor, o outro, anterior a esse. esse aqui, Sim, esse aí. Livre de conferência. de conferência para saída. O senhor só colocou esses dados aí, o delay é 0 e não colocou mais nada, né? Porque Só ele no esse nome. enunciado, eu basicamente só disse para onde ele vai aqui, ó. Selecionei Embaixo. saída. Entendi. Certo. Além disso aqui, né? Que aí repara que eu tenho que selecionar a rota aqui, né? Ó. Rota. Aí ele aparece essa opção para mim. E, obviamente, além disso aqui, eu botei o nome aqui em cima, né? Basicamente, só foi isso. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigada. Nada. Vamos... Eu sei que tem as perguntas ali, né? Para a gente olhar ainda, né? Mas vamos dar uma rodada aqui para ver se está tudo ok, né? Se ficou alguma coisa errada ou não, porque aí a gente já olha, se tiver alguma coisa para consertar, está ainda até rápido um pouquinho, mas repara aí que tá rodando, né? Repara que eu não defini ainda nada em questão de aquelas informações que ele coloca, né? Só vão ser 5 dias de trabalho, 5 horas de trabalho por dia. Eu não limitei isso, né? Então, essa minha replicação aí, ela está infinita. Se eu não definir nada, né? Ela tá infinita aí. Então, é tanto que se eu aumentar a velocidade dessa execução, ela vai dar erro já, ela vai acontecer aquilo que eu falei, né? Quando a gente passa, se eu não estou enganado, de 200 entidades, não é 200, quando tu passa de um número de 200 e alguma coisa, como a gente está utilizando a versão de graça, né, ela dá esse erro proposital aí. Mas, beleza, né? Deu para ver que o nosso modelo está rodando. Ele está rodando infinitamente porque eu não defini nada dele, né? Então, vamos configurar algumas coisinhas agora. A primeira coisinha que a gente tem que configurar, ele fala lá, né? Que seria a letra A, né, da pergunta, né? Quantos caminhões poderiam ser descarregados em uma jornada de 5 horas? Então, como é que eu limito aqui o dia de trabalho a 5 horas? Repara que não é uma configuração aqui do modelo, né? É uma configuração da minha simulação. Então, eu venho aqui em cima, no menu rodar, ou nos que tiverem em inglês, né, vai estar aparecendo Run, e tu vem configurar o Setup. Então, ele está colocando aqui, né, ó. Repara que está aqui, ó, duração da replicação, está infinita. Eu não quero infinita, né, eu quero 5 horas, né, 5 horas. Então, já está aí. Ele coloca aí horas por dia, essas coisas, basicamente o que a gente tem que mudar é isso. Eu posso mudar aqui, né, essa unidade de tempo base para minutos, né, só para a gente ter uma noção melhor lá no relatório. Então, repara que eu só mudei aqui, né, só esse dado aqui, né, duração da replicação, 5 horas.
minutos. Aplico. Ok. Então, agora, se eu colocar para rodar, deixa eu baixar a velocidade agora, né? Então, estamos rodando nossa simulação. Aqui embaixo ele vai até falando quanto tempo já passou da simulação, né? Ele vai contando em minutos, né? Nesse caso, 5 horas, a gente vai até 300 minutos, né? Então, repara aí que a gente já passou da metade, né? Já vai com mais de 200 minutos agora. Então, ele vai fazendo esse trabalho para a gente, vai simulando. Repara que a gente já tem caminhão saindo aqui. Quando deu os 300 minutos, né? São justamente as 5 horas, né? Então, ele finaliza a minha execução, né? Então, ele pergunta lá na letra A, né? Quantos caminhões a gente consegue descarregar, né? Quantos caminhões poderiam ser descarregados em uma jornada de 5 horas, né? A pergunta tá aqui, basicamente, ó. Repara que do lado desse nosso bloco do Dispose, né? Ele tem um númerozinho 19 aqui, dizendo que foram 19 caminhões que a gente conseguiu finalizar o processo dele, né? Mas eu vou clicar sim aqui nos resultados, porque olha o que aconteceu. Ó. Entraram no sistema 58 caminhões. Entrou 58. Saiu 19. Ou seja, esses outros ficaram no meio do caminho, né? Eu estou esperando para descarregar, eu estou esperando para a conferência. Então, bora dar uma olhadinha aqui como é que ficou esse esquema lá nos relatórios, né? Porque lá na letra A, ele ainda pergunta, né? Qual foi o tempo médio de espera para descarregar? Ou seja, qual foi o tempo médio do caminhão esperando lá na primeira fila dele, que seria a fila dele fazer a descarga. Então, ele está demorando aqui um pouquinho para abrir, mas agora foi. Como eu falei lá, né, ó, no meu sistema, né, o número de saída, a gente conseguiu colocar para fora 19 caminhões, justamente o que eu estava falando. Mas vamos ver as filas, né, aqui, ó, esse relatório aqui na esquerda, né, queues, filas, em inglês. Ele perguntou lá, foi o tamanho, o tempo médio, na verdade, né, tempo médio dessa minha fila, né, para finalizar. Então, eu tenho aqui os detalhes, né, dessa em questão de tempo, né? Então, eu tenho 2 filas nesse processo, né? Que é justamente a fila de descarregar o caminhão e a fila da conferência, né? Ele aqui está colocando, né? Repara que está aqui em minutos, né? Tinha feito aquela configuração. Então, ele está colocando o tempo de espera, né, da fila de descarregamento de 7 minutos e alguns segundos, né? Quase aí 0,4 minuto, né? Então, menos de 30 segundos, no caso. Menos de 7 minutos e meio. Já a fila para conferência, olha como é que ela aumentou. 93 minutos. Na verdade, até na página 2 aqui desse relatório, a gente vai ter informações mais detalhadas, né, disso daí, né? Porque, como a gente vinha falando, ó, o meu o tempo de espera no descarregamento, está aqui a média, ó, foi 7 minutos. E o tempo máximo que alguém passou esperando lá, ó, foram 28 minutos. E alguma coisinha. Aqui também, ó, a gente consegue pegar algumas informações, né? Ele pergunta, a gente consegue ver, por exemplo, né, nessa fila de descarregamento, né? Que é a nossa primeiro processo, né, que a gente faz, né? Descarregar o caminhão. Naquele pátio que a gente está, que os caminhões chegam e ficam esperando, ó, o máximo que a gente teve de caminhão lá foram 6 caminhões.
Agora, caminhão esperando para ser Então, se eu ver conferido. esses 6 aonde? Aqui, ó. Quando está selecionado, consegue ver? Uhum. A minha maior dificuldade foi essa, professor, de achar o que o senhor pedia nesses relatórios. Pra mim, tava tudo grego aí. É inglês. Eu tive a mesma dificuldade, viu? Digo logo. Também tive muita dificuldade para achar esses resultados aí no relatório. Foi bem confuso. Então, bora fazer um mini curso de relatório agora, para gente entender. Vamos lá. Essas informações que eu estou perguntando lá no exercício, elas estão nesse relatório de filas. Então, nesse relatório de queues. Está aqui, ó. Esse relatorinho que está selecionado aqui, ó. Queues. Beleza? Aqui em cima tem o nome dele. Na primeira folha, está a informação resumida. Aqui. Está a informação resumida. Se eu passo aqui para a folha 2, ele me dá a informação mais detalhada dos dados, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele mostra para mim, né, os dois processos que a gente tem, né, que seriam, né, os nossos processos de descarregamento, aqui, e meu processo de conferência. Beleza. Em cada um deles, ele traz duas informações, que são justamente essas duas linhas aqui. A primeira linha, ele está trazendo sempre informações de tempo. Na segunda linha, que ele chama aí de outros, ele traz informações de quantidade. Então, vamos lá, vamos ver a informação de tempo primeiro. Na verdade, em todas essas informações, né, tanto de tempo quanto de quantidade, ele sempre traz 4 informações. A média, esse health width, que seria a largura, é meio que a mediana desse negócio. Ele dá até como sempre ele vai dar insuficiente porque a gente está dando não está dando as informações completas para ele ainda. Então essa segunda informação a gente meio que vai esquecer ela um pouquinho, mas a gente tem uma média, tem o valor mínimo e o valor máximo, tanto aplicado para o tempo quanto aplicado para a quantidade. Então vamos lá. Quando a gente está falando de tempo, né, deixa eu falar daqui do descarregamento, a gente tem valores mais fáceis para a gente falar. Quando a gente está falando de tempo, então vamos lá, primeira informação. Qual é o tempo médio? Repara que eu sempre estou falando tempo médio de espera, né? Ou seja, o tempo médio daquela fila que eu sei que vai se formar. Qual foi o tempo médio de espera no descarregamento do caminhão? Ou seja, em média, ou seja, aquele cálculo que a gente viu, né? Pega todo mundo que passou pelo descarregamento. Passaram, sei lá, 20, beleza. Pega os 20. Soma o tempo de espera desses 20 e divide por 20, né? A quantidade é 20. Então, eu estou tirando a média do tempo que essa galera esperou. É esse número que está aparecendo aqui para mim. A mesma coisa vale aqui para esse aqui, ó. Só que esse aqui é um número relacionado a essa fila aqui, a fila de conferência. E esse número aqui é relacionado à minha fila de descarregamento. Então, eu tenho essa minha informação, a primeira que é o tempo médio de espera. Então, a resposta lá da minha letra A, né, que ele perguntava qual era o tempo médio de espera do descarregamento, está aqui, ó. 7 minutos e alguma coisa. Justamente esse. As outras duas informações aqui, em relação ao tempo, é justamente relacionada a essa espera. Repara que no tempo mínimo deu 0, porque teve gente que chegou e não pegou fila. Então foi diretamente ser atendido. Não enfrentou fila. Já teve gente que, o tempo máximo aí, né? Ou seja, qual foi o caminhão que mais esperou para descarregar?
foi um caminhão que passou mais de 28 minutos esperando para descarregar. Esse foi o máximo dele. Então, o tempo máximo que a gente teve foi esse. Para o tempo aqui em cima, o tempo de conferência, né? Então, a gente teve uma média de 93 minutos, aí, quase 94 minutos, ou seja, mais de 1h30 de média. Mas a gente teve gente aí, ó, que não esperou 0 minutos, ou seja, não pegou fila. Aconteceu esse caso. Pode ter sido uma pessoa, 2, 3, aí a gente tem que ver. Mas ele disse, teve gente que chegou e não pegou fila. Como também teve gente, né, o máximo aí, né, que passou mais de 3 horas esperando para ser atendido. Então, repara que a gente tem aí um tempo alto, né, dentro disso aí. Quando a gente está falando do outro, né, dos others, né, a gente está falando da quantidade. Então, o que é que ele está falando aqui, né? Aqui a gente tem uma média, aquele cálculo que a gente viu, né, com lambda, com voo, essas coisas. Né? A média de caminhões no sistema. Então, repara aí que minha média lá na fila de conferência é de 17 caminhões. Ou seja, o tamanho médio da minha fila é de 17 caminhões. Mas essa minha fila, ela já não teve ninguém. E essa minha fila já teve, no máximo, 36 pessoas esperando. Esses são dados referentes à conferência. Aqui embaixo eu tenho o tamanho médio da fila para o descarregamento. O tamanho médio da fila foi de 1,4 caminhões. Mas essa fila foi, no mínimo, vazia, né? Ninguém esperando. E o máximo que a gente teve foi de 6 caminhões. Então, aqui a gente já começa a olhar, né, os dados, né? Então, por exemplo, pelo menos nesse modelo que a gente criou, né, o estacionamento lá fora, né, pro caminhão que está esperando, né, para descarregar, se eu fizer um estacionamento ali de 6 caminhões, que caibam, né, 6 ou 7 caminhões, né, tô tranquilo, não vai ficar caminhão no meio da rua. Agora, em compensação, né, dentro da minha empresa, isso é uma coisa que a gente vai ter que estudar, né? Não é interessante eu ter dentro da minha organização para conferir um espaço para 36 caminhões, né? Então, repara que a gente vai ter que fazer algumas mudanças aí, mas... E a gente também já começa a observar onde é o gargalo, né? Obviamente é aqui, né, na conferência. É onde a gente tem o maior tempo de espera, maior média de tamanho de fila, maior número de fila. Então, repara que a gente tem muita informação dentro disso daí. Deu certo esse mini curso de interpretar o relatório? Deu para entender? Deu sim, professor. Facilitou bastante. Salvou, viu? Porque, porra, difícil a vida do crente, viu? Valeu. Massa. Então vamos seguir para a gente terminar. Está quase terminando. Ótimo. Estou vendo aqui que teve gente que mandou mensagem aqui no chat. Anchieta, dizendo aí que deu para... Anchieta tinha até perguntado antes, né, se podia ser em outra estação, a questão do deslocamento. Eu acho que foi justamente o que eu acabei fazendo, né? Agora o que eu estou vendo a pergunta aqui. Patrícia também, dando feedback aí. Então, beleza, vamos lá, para terminar a questão. Então, letra A já está resolvida aí, né? Quantos caminhões podiam ser descarregados com esse modelo atual da gente, né? O modelo atual da gente, de 5 horas de jornada de trabalho, eu teria aí 19 caminhões, né, terminando. E o tempo médio de espera para descarregar o caminhão, a gente viu que é de 7 minutos. Né? Então, a gente viu aí esses dados. Né? Tanto que, se eu for aqui outro relatório, que é esse relatório de recursos, a gente consegue ver até como que está a utilização
desses recursos. Ó. Repara que eu tinha colocado lá 2 recursos, né? O conferente e descarga, né? E olha o que é que a gente tem, ó. 97% de ocupação do conferente e 92% de lá da descarga. Então, ele dá outras informações ali, né? Número de pessoas que passaram ali por eles, ó, 19, aliás, 20, 57. Então, tem essas informações também que a gente pode tá observando. Né? Na verdade, sempre a gente vai ver, né? Nesse relatório inicial que ele abre aqui, né? Se tu for folhear as informações aqui, ele vai sempre trazer informações. Né? Eu mostrei ali as informações separadas, né? Aqui ele traz elas agregadas, né? No caso, por exemplo, o tempo lá de espera do caminhão, né? Isso aí ele soma tudo, né? Todos os caminhões ali para a gente olhar, né? Dá até o valor total aqui, ó. Então, a gente está tendo... Teve caminhão aí que saiu com 23 minutos, somando tudo, né? Desde o tempo que ele chegou até ele descarregar, ele ser conferido e tal. Então, saiu tudo aí 23 minutos. Mas também tivemos caminhões aí que passaram aí quase 4 horas, né? Então, boa parte aí, né, se tu for ver, justamente pela espera, né, conforme a gente já estava olhando. Então, repara aí que os relatórios, eles trazem muitas informações aí que dá para a gente observar. E aí, antes de eu responder a letra B, já dá para a gente responder a letra C. Ó. O pátio de espera deve ter capacidade para quantos caminhões? Então, se a gente for olhar lá nas filas, né, a gente viu que o pátio ali para esperar de descarga, 6 caminhões, beleza? Mas para conferência, eu estou precisando de 36. Já vou brincar com vocês aqui no Arena, né? A gente já viu que está tendo um problema, né? Então, como que a gente pode simular uma solução para isso aí? Né? Já a gente vai ver isso. Porque antes a gente vai ter que fazer a letra B. Letra B, ele pergunta para mim, né? Qual o tempo necessário para descarregar 120 caminhões? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho que simular aí 120 caminhões. Aí a gente vai fazer aquela solução lá que Albert tinha falado para a gente, né? Eu aqui, no meu processo do Create, eu não tinha definido um máximo de caminhões, né? Mas eu vou colocar aí que eu quero descarregar 120 caminhões, né? Tendo esse meu valorzinho aí. Massa. Só que eu tenho, né, se eu colocar para rodar aqui de novo, né? Vou acelerar um pouquinho. Quando a gente chegar em 300 minutos, ele vai parar. Né? Porque eu estou colocando aí que no meu dia de trabalho tem só 5 horinhas. Então, o que é que eu vou fazer? Né? Como eu quero saber qual seria o tempo, né, que eu teria, né, de replicação, eu vou deixar aí infinito esse valor de replicação, porque eu quero saber justamente, né, quantas horas, né, obviamente isso aí vão ser vários dias, né, pelo que a gente está vendo, né, porque em um dia só eu não consigo simular, então eu coloquei aqui 120 e tirei aquele meu limite de 5 horas, né, eu deixei ele infinito, para justamente eu ver quanto tempo eu vou gastar para descarregar 120, né? Então, lá vai meu modelo. Repara aqui que a gente já passou das 5 horas, né? Ele vai embora. E a gente vai chegando aí, ó. 120 caminhões entraram
e ele fez sair os 120 caminhões. Então, vamos ver lá no relatório quanto tempo que a gente gastou, né, para descarregar 120. Ó. Repara que a gente tem aqui a informação dos 120 caminhões descarregados. Então, passando aqui para outra folha, né? Então, a gente tem aí o valor total. Né? Oi? Como é que faz para salvar esses relatórios aí? Os relatórios. Salvar ele? Sim, os relatórios. Para salvar eles. Esse já é outro relatório que o senhor gerou, não é isso? Não, são os mesmos. Eu só estou navegando por eles aqui, ó. Porque aqui tu começa não, aqui, aí né? Eu sei. Aí eu sei onde passa a página, estudei. Uhum. Mas para salvar esses relatórios é aonde? Você pode vir aqui, ó, exportar relatório. Exportar. Certo. Aí tu clica, aí ele vai salvar, né? Tu pode selecionar aqui, de salvar ele como PDF, por exemplo. Aí só escolher a aula. Beleza. Só escolher a pasta e ele salva. Ok, valeu. Obrigada. Nada. Então, vamos ver o tempo total aí, né? A gente está tendo aí os trabalhos de processo e tal, os números. Então, quanto tempo a gente iria gastar, né, para descarregar todos esses caras, né? Eu estou folheando aqui o relatório justamente para vocês verem, né, todas as informações que a gente tem, né? Ele gera gráfico, gera tudo. Mas vamos lá. Se a gente fosse olhar lá nas filas, né, de uso, né? Então, passar até aqui para ficar no detalhado, né? A gente vê que a gente teve médias altas aí, né, de espera, né? Repara, quando a gente colocou 120 caminhões para chegar, ó, o máximo que eu tive lá de caminhão esperando para descarregar não foi mais 100, não, foram 8. E aqui dentro ó, já subiu para 79. Mas, vamos lá. Ele pede para mim quanto tempo eu iria gastar, né, para fazer essa minha simulação. Repara que a gente tem detalhado aqui, né, todos os valores de tempo que a gente teve. Né? E temos também esse destaque aqui, né, que eu já poderia vir direto para cá. Né? Ele diz que a gente gastou 1.800 minutos para a gente fazer essa replicação toda. Para justamente a gente estar descarregando 120 caminhões, né? Se eu gastei aí uma média de 1.800 minutos, né? Então, dividindo aí por 60, né? Então, a gente teria 300 horas, seria isso? Exatamente, né? 300 horas. Agora que é um tempo alto, né? Porque é aquela bola de neve que a gente estava identificando, né? Quando a gente tem aliás, 30 horas, né, no caso. Quando a gente tem, no caso aí seriam 6 dias de trabalho, né? Ô, professor. Oi. Sabe como é que eu fiz? Essa daí eu fiz o seguinte, bicho. Na hora de gerar o relatório, eu botei 24 horas, eu digo, pronto, não rolou não. 48 horas, não rolou não. 72 horas, eita, foi 120. Eu fiz assim. Foi aumentando. Tá. Sério mesmo. Fui sair, tentativa e erro. 5 horas, se 5 horas deu 19, então peraí. Aí botei 24, não rolou. Botei 48, também não rolou. Coloquei 72 horas, eita, terminou, pronto.
72 horas. Foi assim que eu fiz. Então, deu para fazer. Eu não sei se é o valor exato, pode ser que seja menos ou mais, mas para chegar no 72, eu fui fazendo tentativa, velho. Tentativa e erro. Não, mas a pessoa tem que correr atrás, né, do tempo total, né? Na verdade, eu estou até tentando procurar aqui o valor, que eu acho que não é nesse relatório, que ele mostra justamente o valor total. Acho que é nesse daqui aqui, categoria por replicação. Eu acho que é isso. Pronto, tá aqui, ó. Stop time. 1808. A unidade de tempo aí, minutos, né? Então, a gente divide aí. Esse relatório, eu estou vendo aqui, ó, nesse daqui, ó, Category by Replication. Tá? Para mim, é o segundo relatório que ela aparece. Né? Então, ele deu aí 1.800 minutos, né? 1.808 dividido por 60 minutos, então eu tenho 30 horas e alguma coisa. Cada dia de trabalho a gente viu que eram 5 horas, né? Então dividido por 5 horas aí, vai ter 6 dias para descarregar 120 caminhões. Dá até alta, né? Como a gente viu, né? Em 5 horas a gente já teria descarregado 19, né? Então, para eu descarregar 120, eu precisaria de 6 dias. Olha só. Só que eu queria até colocar para rodar de novo esse modelo, só para a gente observar uma coisa aqui. Deixa eu baixar a velocidade um pouquinho. Porque, repara o que é que vai acontecer nessa nossa replicação. Eu já vi que o meu gargalo é aqui na conferência, né? Que minha fila vai aumentar para caramba. Porque aqui no descarregamento a gente nem vê tanto fazer fila grande aqui, né? Não aumenta tanto. Só entraram no sistema 30 e poucos, né? Então eu vou acelerar um pouquinho aqui, só para a gente ver o que é que acontece quando termina de chegar os 120 caminhões, que vai ser o que aconteceu agora. Então, ó, 120, parou de entrar caminhão. Meu descarregamento já está livre, ó. Ele não está trabalhando mais, porque todos os caminhões que tinham para descarregar, ele já descarregou. Mas, em compensação, lá na conferência, o trabalho não para. Então, a gente segue aí, né? Então, repara que está todo mundo aqui, ó. Vai começar a ficar livre agora. Então, aquilo que eu disse que eu ia brincar com vocês um pouquinho no Arena, né? Vamos tentar melhorar essa situação aqui, né? Porque tá fogo, né? Deixa eu voltar aqui para aquele padrão normal da gente, né? Dizer que a gente trabalha 5 horas por dia e voltar a colocar lá a quantidade máxima, deixar infinita, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui é na conferência. Ao invés de eu ter um carinha só, né? Conferindo, né? Aí eu vou pegar aqui o meu recurso. Ao invés de eu ter só um cara conferindo, o negócio tá feio. Eu vou colocar logo 3. Para ver se ajuda a gente. Então, 3. Eu vou dizer que tem logo 3 caras me ajudando nessa conferência. Então, ao invés de ser uma pessoa conferindo, eu tenho 3 agora. Repara que, como dizem, a gente tinha tido só em 5 horas 19 caminhões saindo. Então, vamos ver agora quanto que isso vai impactar. A tendência é que aumente, né? Já que vai ter mais gente conferindo, vamos ver se melhora, né? Então, vai rodar aí, né? 300 minutos. Né? Dá uma acelerada aí para a gente não perder tempo. Então,
Bateu 300 minutos e vamos ver o resultado. E olha só, a gente já melhorou pra caramba a quantidade de caminhões. E se a gente for ver as filas lá, né, a gente via que tinha aquele caos, né, nas nossas filas, né? Então, ó, minha fila de conferência, né, ó, deu até baixo. No máximo um caminhão ali. Então, tô tranquilo. Na verdade, eu tô até meio ocioso agora, né, ó, porque o tamanho máximo da minha fila foi um caminhão só. Se eu for olhar aqui nos meus recursos, ó, aquilo que a gente estava falando, né? Todos eles estavam dando acima de 90%, né? A taxa de ocupação deles. Então, quando a gente observa aqui, opa, na primeira página aqui, a gente está tendo até com uma taxa de ocupação relativamente alta, né? Mas, em compensação, a gente está conseguindo atender aquela nossa meta. Mas vamos testar. Eu coloquei com 3. Se eu tivesse colocado só 2, né? O que iria acontecer? Vamos ver se 3 conferindo, a gente viu que dá certo. Vamos ver se com 2 também vai dar certo. Então, coloquei aí, conferindo só tem 2 pessoas agora, vamos acelerar. É lógico que esse número de saída pode tender a dar menos, né? Parece que deu. Vamos ver no relatório. Deu, né? Deu uma leve caída aí. Mas vamos olhar lá nas filas, como é que ficou esse processo, né? Na segunda página. Pelo que a gente vê, ó, ainda fica com uma fila alta, né? Ó, 17 caminhões. A solução para esse modelo mesmo parece ser o caso da gente deixar na conferência, né? Do nosso recurso lá, 3 caminhões. 3 conferentes, né? Para esses caminhões. Que a gente vê, né, que o processo anda, né? A gente consegue, em 5 horas de trabalho, colocar muito mais caminhão para fora, né? A gente sai lá de 19, ó, 3 pessoas conferindo, para 53. E se a gente for conferir esse último exercício que a gente fez, né? Desse jeito, com 3 pessoas conferindo, né? Se eu for tentar lá ver os 120 caminhões, quanto tempo eu vou gastar agora com 3 pessoas? Com 3 pessoas conferindo. Tira aqui a parte da replicação de 5 horas e vamos ver quanto tempo que ele vai gastar, né, para fazer essa conferência aí de 120. A gente viu, né, se fosse só uma pessoa conferindo, que a gente ia gastar 1.800 minutos, né? E agora a gente vê que esse valor, ó, caiu para 647. Então, o que antes eram 6 dias, né, a gente pode dizer aí que foi 2 dias e menos de 1 hora extra de trabalho para descarregar 120. Então, repara que o Arena ele entra, né, nessa jogada justamente para a gente observar, primeiro, onde estão os gargalos da gente, né, para a gente entender como que a gente pode auxiliar, né, a propor uma solução ali. E ele fala através dos números ali, né, onde a gente pode estar identificando que tem um gargalo, onde tem alguma dificuldade dessa. E aí eu quero perguntar para vocês se temos alguma dúvida antes de seguir adiante. Você ouviu 6 dias aonde? No caso, agora 2. Então, porque eu fiz uma conta rápida, assim, né? Porque a gente viu que para descarregar 120 caminhões, né, ele iria gastar 1.800 minutos e não sei quanto, né?
1.800 minutos são 30 horas. Se meu dia de trabalho são 5 horas, então eu ia gastar mais de 6 dias, né? É porque você está contabilizando com 5 horas de trabalho, né? Tá, Que é a informação que ele dá lá no enunciado, no caso, né? Obrigada. E nesse modelo agora que a gente viu, né, a gente caiu para 600 minutos. Então, vão ser o quê? 2 dias de trabalho e alguns minutos. Ou 2 dias com um pouquinho de hora extra. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário? Algo do tipo? Porque, antes de encerrar, eu só queria falar um pouquinho da nossa avaliação. Né? E, como eu falei, a gente tem atividade, né, para ser postada. Eu acho que vocês já devem ter visto aí que eu já tinha programado lá no Google Classroom, né? Eu postei aí o próximo exercício, que é o exercício 4, que esse exercício é uma grande revisão de tudo que a gente viu aí. E também eu já postei aí no Google Classroom, né, que eu já deixei a postagem programada, né, de como vai ser a divisão da pontuação, né? Eu disse que eu ia passar para vocês, então tá aí como incentivo, né, um desses pontos da pontuação é justamente quem está acompanhando as aulas, né, ao vivo. Então, quem acompanhou todas as aulas já tem um ponto garantido. E as outras pontuações estão descritas aí, né? Os exercícios numerados de 1 a 4, né? Cada um deles tem sua respectiva pontuação. E mais aquelas atividades que eu passava, né? Às vezes eu passava, no caso foi no slide 3 e slide 7, né? Eu passei uma atividade e eu mandei vocês refazerem o modelo daquele slide, né? Então, foram as 2 atividades que eu passei. Por fora, também vão contar pontos. Então, essa é a distribuição. Repara que a data de entrega desse último modelo é no dia 6 de maio, né? Eu sei que a semana de provas da gente é dia... se a gente fosse fazer prova, seria dia 13, né? Então, meu deadline para postar a nota de vocês é dia 13. Né? Então, fica aí dia 6. Obviamente que semana que vem, na outra, eu vou estar aqui online, disponível aí para a gente ir tirando outras dúvidas que possam estar surgindo, mas, a princípio, é isso. Então, para a gente fechar a nota de V1, esse último exercício, que vocês fazem e mandam para mim. E, como eu falei aula passada, né, quem tiver com exercício em atraso, né, não entregou algum desses exercícios, tem até o próximo dia 6, né, para entregar esses exercícios e fechar a nota. E é bom vocês ficarem atentos, né, porque, tipo, algum exercício que você não entregou vai ficar com a nota zerada, né? Eu ainda estou triste porque ainda não estou com 100% das entregas dos exercícios passados. Então, eu espero que essa aula de hoje sirva aí para vocês tirarem dúvida, né? Quem estava com essa dúvida aí de como criar a modelagem, mas fica isso disponível, né? Eu estou gravando essa aula aqui, então assim que o Google me entregar, eu vou postar ela lá no YouTube e vou colocar o link para vocês. E é isso. Queria só perguntar se tem alguma dúvida, tem algum questionamento. Professor, eu tenho uma dúvida. Diz, Patrícia. Eu vi que o senhor colocou o exercício 4 e já estava dando uma olhadinha nele, né? Eu estou vendo que o primeiro e o segundo exercício é baseado com justificativas, né? Que é no decorrente do que foi dado já.
Sim. O terceiro quesito, eu fiquei com a dúvida no seguinte. O senhor só quer que a gente faça em relação às fórmulas e não coloque ele numa arena? Nesse terceiro, eu já dou os dados, né? Então, você só vai aplicar as fórmulas. Certo. E eu tô vendo que no quarto... É o quarto. Pronto, que é justamente, acho que esse que o senhor fez agora, que é o exercício 3, baseado no exercício 3, não é isso? Isso. Ok. Pronto. Cria naquele esquema, né? Cria a estação de trabalho, tudo certinho e tal. Aí, professor, me diga uma coisa. Quando o senhor atribui simule 8.760 horas, aí no caso, no final, para a gente atribuir isso em que parte do diagrama? Eu fiquei com dúvida disso aí. Aí não é no diagrama. Deixa eu compartilhar a tela. Certo. Deixa eu compartilhar de novo aqui que eu mostro para tu. Nesse caso ali, quando eu quero limitar, né, o meu trabalho, é justamente aqui nesse meu menu de configurar, né? Minha replicação, né? Por último, eu limitei ela deixei infinito, né? Mas eu limitei ela anteriormente a 5 horas por dia, né? Então, nesse caso, ele quer que eu limite a 8.760. Então, pronto. Eu limito entendi. É justamente no executar, né? Que é quando praticamente acaba o problema que a gente vai executar, certo? Exato. Ok. Exato. E para montar, aí você monta com base naquelas informações que estão lá no enunciado. Sim. Tranquilo? Pronto. Foi basicamente isso que eu fiquei com dúvida. Ótimo. Professor, obrigado. Semana que vem a gente está online de novo, então eu fico aqui disponível para ficar tirando essas dúvidas de vocês também. Ótimo. Então é isso. Alguém mais alguma dúvida? Eu acho Dúvidas tiradas. Ótimo, Albert. Ótimo. Valeu. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui o nome de quem participou direitinho. Eu acho que sim. Sim, eu já peguei aqui. Peguei o nome de todo mundo. Então, é isso. Só queria agradecer vocês, mais uma vez, né, pela participação. Hoje, graças a Deus, a turma está completa, eu acho. Já vou ver aqui na chamada. Mas é isso. Avisem aos colegas dos trabalhos anteriores, né, que... Só lembrar, gente, essa avaliação da gente é uma das avaliações mais fáceis. É só você entregar o exercício para já começar a construir tua nota, né? Então, é o básico do básico. Por favor, não copie trabalhos do coleguinha, que eu vou saber quando copiou e vou ser vingativo. Se alguém tiver alguma dúvida, não fique tímido de mandar a pergunta lá no Google Classroom, ou no e-mail lá que eu já tinha passado para vocês. E no mais, a gente se vê semana que vem. Então, para vocês, uma boa noite. Valeu aí, professor. Você também. Boa noite, professor.